1894, ela aconselhou as pessoas a não adquirir bicicletas. Alguns anos mais tarde, o seu conselho a um administrador foi que não comprasse um automóvel para transportar pacientes da estação ferroviária para o sanatório, porque isso era um gasto desnecessário. E, em outro momento, escreveu que as pessoas não consumissem ovos. Isso que eu citei aí ficou registrado em livros e cartas de Ellen White, a escritora norte-americana sobre a qual a gente está tratando nessa série de podcasts no mês de novembro. E embora sejam típicos exemplos de declarações condicionadas a determinado tempo e lugar, nem todo mundo entende dessa maneira, especialmente aqueles que leem as obras da pioneira sem considerar o contexto literário, histórico e cultural do que ela escreveu. Como que a gente pode, então, interpretar corretamente Ellen White sem cair no erro de atribuir à pioneira aquilo que, na verdade, ela não quis dizer? E que ferramentas podem nos ajudar nesse objetivo? Essas duas perguntas vão nortear a nossa conversa. E eu, Márcio Tonetti, te convido a acompanhar o bate-papo com os dois entrevistados de hoje. É fundamental que todo leitor saiba e compreenda que deve se permitir que o autor original diga o que ele originalmente quis dizer. Porém, essa não é uma tarefa muito simples, porque nós não somos, muitas vezes, não fomos testemunhas oculares daquilo que o autor escreveu. Vivemos numa época totalmente diferente da de muitos autores, contexto social diferente. Então nós temos um desafio. Temos que retroceder um pouco na cultura do autor, entender a sua estrutura mental dentro do possível, compreendermos as suas crenças, seus alvos, seus objetivos, suas metas, para que possamos entender a sua mensagem. Infelizmente, nem todos os leitores buscam entender as declarações de Ellen White, fazendo o percurso que o Leandro Quadros, jornalista e apresentador da TV Novo Tempo, sugeriu nesse vídeo de 2017 publicado no seu canal do YouTube. Em um pequeno livro que, na tradução do inglês para o português, seria algo como Lendo Ellen White, Como Entender e Aplicar Seus Escritos, o historiador do Adventismo, George Knight, chamou a atenção para o fato de, frequentemente, as pessoas embasarem sua compreensão dos ensinamentos da pioneira a partir do fragmento de um parágrafo ou de uma declaração isolada. E ele menciona, inclusive, que isso já acontecia no próprio tempo de Ellen White, e era algo que costumava deixar a cofundadora da igreja bastante chateada. Citando o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 44, Knight conta que Ellen White repetidamente se aborreceu com aqueles que selecionavam, abre aspas aí para a pioneira, uma sentença aqui e ali, tirando-a de sua devida ligação e aplicando-a segundo sua ideia, fecha aspas. Em outra ocasião, como lembra o historiador, ela observou que trechos de seus escritos, vamos abrir aspas para outra declaração do mesmo livro, podem dar uma impressão diferente daquela que dariam fossem eles lidos em sua relação original, fecha aspas. E se isso já gerava dificuldades de interpretação naquela época, imagine hoje, mais de um século depois. Por exemplo, é comum surgirem questões envolvendo o que Ellen White escreveu sobre estilo de vida e princípios de saúde. E um dos tópicos que costumam gerar confusão é o entendimento de que comer carne é um ponto que implica diretamente na salvação da pessoa. Uma ideia que, na verdade, a pioneira não defendeu, embora ela tenha, sim, incentivado a dieta vegetariana. O tema do perfeccionismo é outro caso, e geralmente quem assume essa posição se apoia em interpretações equivocadas do pensamento de Ellen White sobre a natureza humana de Cristo. Também é muito comum as pessoas travarem grandes batalhas em torno de assuntos relacionados à necessidade, entre aspas, de deixar as cidades e viver no campo. Outro ponto que igualmente divide muitas pessoas é a interpretação de textos que falam sobre o papel da mulher, a educação dos filhos, o trabalho delas fora de casa e o consumo de ficção.
São questões como essas que chegam com frequência ao Centro de Pesquisa Ellen G. White do UNASP, campus Engenheiro Coelho, como vai contar aí pra gente o pastor Renato Stencil, um dos entrevistados de hoje. As principais dúvidas sobre a interpretação dos escritos de Ellen White que chegam ao centro de pesquisas têm a ver com questões que se referem à contextualização dos dias de Ellen White. Por exemplo, ela, em 1895, recebeu uma visão na qual Deus revelou que as pessoas não deveriam comprar bicicletas. Isso não faz sentido para nós hoje, mas naquele contexto, uma bicicleta custava mais de $1.000. Portanto, a bicicleta não era um veículo de transporte, mas sim um objeto de ostentação. Então, Deus, naquele contexto, mostrou para ela que as pessoas que estavam gastando dinheiro, trabalhando meses ou anos para poderem ajuntar dinheiro para comprar uma bicicleta, estavam deixando de investir o dinheiro de forma sábia, sobretudo na pregação do Evangelho. Além deste item, um outro tema bastante comum que recebemos aqui no centro de pesquisa tem a ver com a questão da alimentação. Por exemplo, um dos temas mais comuns é a questão do uso do ovo como alimento. Num dado momento, Ellen White escreveu no volume 2 dos Testemunhos para a Igreja, página 400, que ela diz o seguinte: não coloque ovos sobre a sua mesa. Mas ela estava falando isso dentro de um determinado contexto, onde o ovo era usado de forma muito intensa, diariamente, em grande quantidade, e aquilo estava fazendo mal, sobretudo para a formação dos filhos daquela família, não é? Então nós temos que entender este tema no contexto correto, porque em outra instância ela disse para um médico que estava morrendo de anemia: use ovos toda manhã com suco de uva. Então nós não podemos, evidentemente, olhar o tema fora do seu contexto. Por isso que é importante, nós precisamos sempre olhar a sentença, depois olharmos o parágrafo, a página, o capítulo, depois o livro e depois olharmos isso tudo dentro do pensamento geral da própria profetisa Ellen White. Além de coordenar o Centro White do UNASP há quase 13 anos, Stencil é doutor em educação e adventista há mais de 5 décadas. E por ser um membro da igreja de longa data, eu quis saber se ele enxerga alguma nova tendência hermenêutica que tenha surgido nos últimos anos em relação aos escritos da pioneira. Quanto à interpretação dos escritos de Ellen G. White e as novas tendências contemporâneas, nós podemos destacar que muitos dos seus críticos vêm tentando desqualificar os seus escritos por meio de algumas estratégias humanistas no sentido de desqualificar e descredibilizar o conteúdo de suas obras, mostrando que ela tem apenas uma autoridade devocional e não profética, e não teológica, e não bíblica. Dessa maneira, nós podemos observar que essas críticas que são levantadas hoje, elas refletem e espelham aquilo que já foi falado e já foi realmente levantado no passado, em outros períodos da história da nossa igreja. Sendo assim, não há nada de novo debaixo do sol quando nós pensamos em falar sobre a crítica relacionada à vida, à obra e ao ministério de Ellen G. White. Por outro lado, algo que mudou bastante desde quando o pastor Renato começou seu ministério foi a forma de acesso aos escritos de Ellen White aqui no Brasil, como ele nos conta no próximo trecho da entrevista. Quando iniciei meu ministério, no início da década de 90, o Centro de Pesquisas possuía um grande aparelho
que rodava um CD do tamanho de um LP, de um long play. Ali estavam os registros de todos os escritos de Ellen G. White. E aquilo era a única fonte que havia, além dos livros, para se efetuar uma pesquisa dentro dos conteúdos dos escritos. Comparando aqueles dias com os dias de hoje, nós temos uma diferença bastante expressiva. Hoje nós possuímos inúmeros sites, o site do White State nos Estados Unidos, o site dos escritos dela, que é intitulado EGW Writings. Nós temos o site do Centro de Pesquisas, temos o site da Casa Publicadora Brasileira, Ellen White Books. E além disso, nós temos os aplicativos que foram desenvolvidos pela Igreja Adventista para auxiliarem as pessoas quanto ao estudo e também à interpretação correta dos seus escritos. Além disso, nós temos um volume muito grande de livros, como, por exemplo, a enciclopédia de Ellen G. White, que foi recentemente lançada pela Casa Publicadora, o livro Mensageira do Senhor, o livro Uma Mulher de Visão, que nos ajuda a compreendermos Ellen White no contexto histórico, é uma biografia bastante completa. Mais recentemente foi publicada uma obra intitulada Quando Deus Fala, não é? Que também é um material muito valioso para compreendermos e interpretarmos os escritos de Ellen G. White da forma mais apurada e correta possível. Nós, como centro de pesquisas, temos comumente lançado materiais periódicos, temos colocado materiais e conteúdos no nosso site para contribuir de tal modo que a igreja e os seus membros tenham uma visão mais correta a respeito dos escritos de Ellen G. White e possam assim interpretá-los de forma que isto seja aplicável à sua vida e à sua caminhada cristã. Lá no início dos anos 2000, também surgia no Brasil outra forma muito importante de aproximar as pessoas do patrimônio literário de Ellen White e de ajudar na interpretação de seus escritos. Estamos falando dos chamados mini-centros White. Ao que se sabe, já existem quase 250 núcleos espalhados pelo país. E no próximo ano, a sede administrativa sul-americana da Igreja espera, inclusive, fazer um levantamento atualizado dessas iniciativas. Os minicentros de pesquisa Ellen G. White são extensões, são braços que têm ajudado, têm auxiliado e apoiado o trabalho do Centro de Pesquisas nas igrejas, nas escolas e em muitas instituições onde foram fundados. Dessa forma, os minicentros exercem um importante papel na preservação, sobretudo na difusão dos escritos nesses locais, nessas igrejas, para poder ajudar os membros a melhor compreender os escritos de Ellen G. White, a estudarem os escritos de Ellen G. White através de grupos, através de seminários, através de simpósios que são organizados pelos líderes dos minicentros, que estão espalhados por todas as regiões do nosso país. Atualmente, nós temos mais de 240 minicentros que estão catalogados em nossos registros. E nós temos apoiado esses minicentros, temos fornecido materiais, temos ajudado, contribuído em relação aos eventos que são ali patrocinados, que são ali realizados nas igrejas locais, nas associações também, não é? E desta forma, os minicentros têm sido um grande instrumento de apoio para poder trazer mais luz, mais orientação e para poder conduzir os membros das igrejas ao estudo dos testemunhos e, por consequência, levá-los à compreensão
maior da palavra de Deus, a Bíblia. Numa era de informação instantânea, com riscos cada vez maiores de permanecer na superficialidade, é necessário buscar contextos e ler com mais calma e reflexão. Esse é o convite para quem quer se aventurar pelas 1568 páginas da Enciclopédia Ellen G. White. Lançada originalmente em 2013 nos Estados Unidos, 5 anos depois a CPB já estava publicando essa obra de referência em português. Em 3 anos, a obra acumula uma tiragem de 6.000 exemplares. Para uma boa parte da igreja que aprendeu a ler os escritos de Ellen White de maneira fragmentada e descontextualizada, a Enciclopédia Ellen White é uma ferramenta muito útil para ter contato com a síntese do pensamento da pioneira a respeito de vários assuntos. A obra, que oferece mais de 500 verbetes biográficos e outros 800 temáticos, foi editada pelos experientes teólogos Dennis Fortin e Jerry Moon, com a colaboração de 180 especialistas de várias partes do mundo. E para a gente entender um pouco melhor como esse material pode ajudar os intérpretes de hoje e compreender o que Ellen White escreveu no século XIX, eu converso agora com o pastor Wellington Barbosa. Ele é mestre em teologia pelo NASP, está concluindo seu doutorado profissional em ministério pela Universidade Andrews e foi um dos editores da CPB a trabalhar na enciclopédia. Talvez um dos desafios dos adventistas ao lerem a Bíblia e os escritos de Ellen White seja não escorregarem para o chamado método texto-prova, em que a leitura é feita com foco na fraseologia do texto, mas sem considerar seriamente o contexto literário e histórico da passagem. Eu perguntei ao pastor Wellington quais aspectos deveriam ser levados em conta na interpretação de um texto. Ouça o que ele me respondeu. Sem dúvida, Tonete, a questão da interpretação é fundamental para que nós possamos compreender bem o que Ellen White quis dizer com seus escritos. Nem sempre as pessoas que leem os textos de Ellen White seguem aquilo que nós chamamos de regras básicas de interpretação. Então, existem 2 perspectivas que nós precisamos ter em mente quando nós interpretamos um texto de Ellen White. Aliás, quando nós interpretamos qualquer texto, você precisa levar em consideração os aspectos internos do texto e os aspectos externos. Quando eu digo aspectos internos, eu estou me referindo àquilo que o autor disse. Então, é levar em consideração as palavras, as frases, os parágrafos, toda a argumentação do autor em torno de determinado texto que nós estamos retirando daquele material. Então, eu pego uma citação de Ellen White, eu não posso pegar a citação, 2 frases, 3 frases e fazer dessas 2, 3 frases o eixo que vai nortear toda uma interpretação ou dar todas as respostas a respeito de um tema. Então, eu preciso considerar esse contexto interno que leva em conta tudo aquilo que circunda o texto em relação ao texto, propriamente dito. E aí nós temos também a perspectiva externa. E essa perspectiva externa, ela está relacionada com o quando, o onde, o porquê e o como esse texto foi escrito. Então, nós não podemos pegar, por exemplo, um conselho de Ellen White para uma pessoa específica que estava vivendo em um momento específico, em uma circunstância específica, e aplicar esse conselho como se isso servisse para todas as pessoas. É necessário ter muito cuidado em relação a esse aspecto. Na sequência, eu perguntei para ele como a Enciclopédia Ellen White pode ajudar nesse exercício de considerar os aspectos internos e externos dos textos da pioneira adventista. A Enciclopédia Ellen White, ela fornece informações úteis tanto para que nós entendamos a perspectiva interna de muitos textos de Ellen White e também essa perspectiva externa. Então, Ellen White escreveu conselhos para pessoas específicas. Então, a enciclopédia me oferece informações a respeito dessas pessoas, informações a respeito do momento em que essas pessoas estavam vivendo quando Ellen White escreveu determinada orientação, conselho ou admoestação. Um outro ponto importante é que a enciclopédia ela oferece também o subsídio de uma visão mais ampla a respeito de um tema teológico que ela pode ter
tocado em um desses conselhos específicos. Então nós não corremos o risco de pegar uma citação específica dela, fazer dessa parte o todo, né? E assim apresentar uma visão equivocada. Na enciclopédia você tem os verbetes considerando tudo aquilo que ela escreveu a respeito do tema. Lógico que um verbete ele não vai esgotar cada palavra que Ellen White escreveu a respeito de um assunto, mas os autores foram bastante cuidadosos para apresentar uma visão equilibrada, uma visão bastante correta em relação ao que ela escreveu sobre esses pontos que foram mencionados aqui. E não são poucos, né? São muitos pontos que são mencionados na enciclopédia relacionados a temas teológicos tratados por Ellen White. O pastor Wellington me falou também sobre como a enciclopédia está estruturada e como o leitor pode explorar esse material riquíssimo de informações. A enciclopédia Ellen White ela é dividida em três grandes seções. A primeira seção é a seção de artigos. Então, nessa seção de artigos você vai encontrar informações sobre a vida de Ellen White, sobre os livros de Ellen White, sobre como esses livros foram produzidos. Vai encontrar também informações relacionadas com a teologia de Ellen White, informações relacionadas também com todas as ferramentas e arquivos onde nós podemos encontrar os textos de Ellen White e informações a respeito desses textos. Há um artigo muito interessante falando a respeito de pessoas que escreveram sobre Ellen White e também um artigo que faz uma comparação entre citações de Ellen White e o que a ciência atual diz a respeito de alguns temas relacionados com a saúde. Na segunda grande seção da enciclopédia, e essa é a que ocupa o maior número de páginas, nós temos então a seção dos verbetes, que se dividem em dois. Então, a seção biográfica, falando a respeito dos personagens que fizeram parte da vida de Ellen White, pessoas que conviveram com ela, pessoas para quem ela enviou testemunhos, cartas. Então, ali você consegue entender o ambiente dessas pessoas, qual era a relação dessas pessoas com Ellen White. Então, essa é a seção biográfica. E nós temos, então, a seção temática. E essa seção temática são vários temas que nós encontramos nos escritos de Ellen White. Então, é apresentado sob uma perspectiva mais ampla. Os autores foram muito cuidadosos no estudo que eles fizeram de cada um desses temas. E, ao final de cada um desses temas, centenas de temas, nós temos ainda uma bibliografia sugestiva para que as pessoas possam então aprofundar a sua compreensão a respeito do assunto. E por último é uma seção de apêndices, temos uma seção de apêndices que apresenta o gráfico genealógico de Ellen White, o gráfico das relações entre os primeiros livros. Isso é algo muito interessante. Algumas pessoas têm dificuldade de entender qual era a relação dos livros de Ellen White, como esses livros foram escritos e publicados ao longo do tempo. Uma lista de cartas de Ellen White, então a carta com a data, né, o direcionamento dessa carta, e também uma lista dos manuscritos de Ellen White. Ou seja, para o estudioso de Ellen White, a enciclopédia oferece recursos, se você considerar que são todos em um só volume, recursos valiosíssimos para que você ganhe tempo na pesquisa e você seja direcionado ao estudo de uma maneira bastante equilibrada. Né? Os autores são diferentes autores de diferentes partes do mundo que apresentam uma visão bastante equilibrada dos escritos de Ellen White. Vale a gente ressaltar que a obra de Ellen White é muito vasta, algo em torno de 100.000 páginas manuscritas. Como muitas pessoas não conseguiram ler todo esse material ao longo da vida, desde a morte da pioneira, os depositários dos escritos dela têm publicado compilações temáticas, a fim de ajudar a igreja a ter contato com as orientações da pioneira a respeito de determinados assuntos. Eu perguntei então a Wellington que cuidados especiais devemos ter ao interpretar essas compilações de Ellen White. Como você mencionou, as compilações são livros preparados com uma temática específica, com uma série de citações extraídas de cartas, manuscritos não publicados, diários, artigos e também de livros publicados, né, em relação a um determinado tema e sistematizados para que se tenha uma visão
mais ampla sobre o que Ellen White escreveu sobre o tema em questão. Então as compilações elas são importantes, é muito positivo que nós leiamos as compilações, mas nós precisamos tomar cuidado porque em alguns momentos algumas pessoas tendem a pegar uma citação fora do contexto que se encontra numa compilação e a partir disso estabelecer uma teologia equivocada, dizendo algo que Ellen White não quis dizer como um todo, né? Tirando do seu contexto, desequilibrando muitas vezes a ênfase que ela dá, e isso acaba gerando problemas para a igreja. Então, o que eu digo para quem se depara com o texto de Ellen White numa compilação e tem alguma dificuldade de entender o sentido daquele texto, é que procure a referência, porque toda compilação traz a referência de onde o texto foi extraído, procure o texto original e leia o texto dentro do seu contexto. Então, entenda tudo aquilo que está relacionado com os aspectos internos do texto, a fraseologia, a sequência do argumento, parágrafos, palavras, entenda tudo isso, e também os aspectos externos. Quando foi dito, para quem foi dito, como foi dito, porque isso nos ajuda a ter uma visão mais correta para entendermos a mensagem de Ellen White e aplicarmos essa mensagem em nossos dias. E para terminar, pedi que o nosso segundo entrevistado desse algumas dicas para quem conhece pouco sobre a obra de Ellen White e gostaria de começar a ler os escritos da pioneira adventista. Ele sugeriu uma sequência para a leitura que a gente compartilha com você que chegou até o fim do episódio de hoje. Eu sugeriria àqueles que desejam conhecer mais a respeito de Ellen White e seus escritos que começasse com o livro Vida e Ensinos, onde nós temos ali informações autobiográficas da autora. Depois, a leitura do livro Caminho a Cristo, um livro pequeno, uma linguagem muito simples, mas uma mensagem muito poderosa relacionada com a justiça pela graça mediante a fé. Na sequência, a leitura da série Conflito. São os livros Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. Essa série ela expõe a metanarrativa do Grande Conflito e então nós temos uma visão muito clara do que aconteceu no céu, a rebelião de Satanás, como essa rebelião alcançou a terra, como ela se relaciona conosco e qual é o destino final da terra e das pessoas. Então, nós começamos com a queda no céu e terminamos com a restauração de todas as coisas em um novo céu e uma nova terra. Se o leitor quiser, paralelamente à leitura do livro O Desejado de Todas as Nações, que fala da vinda de Jesus, o leitor pode ler os livros O Maior Discurso de Cristo, que apresenta ali o Sermão da Montanha, e o Parábolas de Jesus, que são livros que é um livro que fala das parábolas de Cristo, uma exposição das parábolas de Cristo. Então ele pode ler paralelamente ao Desejado de Todas as Nações, ou ele pode ler na sequência ou depois de terminar a série Conflito. E então o leitor pode seguir para a leitura dos livros escritos por Ellen White e posteriormente das compilações que foram preparadas pelos depositários do patrimônio literário de Ellen White. Então essa é uma sequência que eu acredito que ela permite ter uma visão gradativa, gradual, que vai construindo tijolinho a tijolinho a compreensão a respeito da vida de Ellen White e da obra que ela deixou para o povo remanescente no tempo do fim. Com roteiro e produção de Márcio Tonetti e Wendel Lima, edição de áudio de Márcio Tonetti, gravação de Wagner Zil e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. Espero te encontrar no podcast da semana que vem, que vai falar sobre o mundo no qual viveu essa importante escritora que a gente está procurando entender melhor.